Atualmente, eu estou fazendo 3 leituras, ou melhor dizendo, eu estou lendo 3 livros paralelamente. E eu quero mostrar quais são os 3 livros que eu estou lendo atualmente para vocês, tá. Eu já comentei aqui em outros vídeos que, para mim, faz sentido, e eu acho melhor assim, ler mais de um livro paralelamente. Ou seja, eu escolho alguns livros e começo a ler. Não tem como ler, é óbvio, os 3 ao mesmo tempo, né, por assim dizer. Mas o que eu quero dizer é que, escolhendo 3 livros para ler paralelamente, quando eu me entedio de um, por assim dizer, ou quando eu não estou com vontade de ler sobre um determinado tema, eu tenho outro tema, outro assunto que me interessa para ler. Então eu não fico sem ler. Então eu consigo ler por muito mais tempo, eu consigo ler mais, não apenas ler mais, mas ler melhor. Eu consigo aprender melhor o conteúdo, porque eu estou interessado naquilo, tá? Então, atualmente eu estou lendo 3 livros. Esses 3 livros são de assuntos que me interessam, são de temas que eu quero estudar, que eu quero aprender, e por isso eu escolhi esses 3, e é o que eu estou lendo e eu vou mostrar agora para vocês, tá? O primeiro deles é o Trivium, da irmã Miriam Joseph. Esse livro é o que eu estou lendo de uma certa forma mais lentamente. É um livro denso, é um livro que deve ser estudado, né, meditado. Tem muita coisa que eu estou aprendendo agora com ele, então preciso às vezes fazer outras pesquisas para que a minha compreensão seja mais profunda com relação a esse livro. E o Trivium faz parte das 7 artes liberais, né? São as 3 primeiras, as artes liberais da lógica, da gramática e da retórica. O Trivium e o Quadrivium, que seriam as outras 4 artes liberais, eles fazem parte do currículo de uma educação clássica. E a educação clássica é um tema que eu tenho interesse em estudar. Então eu estou me educando, me autoeducando, né, além da educação da escola, da faculdade, que nesse sentido eu acho que foi muito defasada. Então eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre a educação clássica, e, e descobri esse livro da irmã Miriam Joseph, que teve uma grande influência do Mortimer Adler, né, que escreveu Como Ler Livros. Então eu comecei a ler, é um livro muito bom, é um livro muito denso. Ela coloca vários exemplos de poemas, né, de textos, de literatura para ensinar ou para introduzir nessas artes da lógica, da gramática e da retórica. Então, é um tema de educação clássica, tá? É um livro muito bom, eu indico para quem tem interesse em educação clássica. É um dos livros introdutórios, tá, a esse tema. Próximo livro que eu comecei a ler recentemente é esse aqui, A Fórmula do YouTube, né? Daryl Ives, eu acho que é assim que se pronuncia. Então, a fórmula do YouTube, como desvendar o algoritmo para impulsionar as visualizações, construir seu público e aumentar sua renda. Esse livro eu recebi indicação, na verdade eu vi uma pessoa indicar, uma pessoa que eu acompanho, que eu gosto muito aqui no YouTube, que é o Elton Luiz, né? E eu ouvi falar sobre ele, é um dos clássicos aqui de produção de conteúdo no YouTube, né? Você consegue compreender como que funciona o YouTube, o algoritmo, como que as pessoas se comportam, as pessoas que são os espectadores, as pessoas que são os anunciantes do YouTube, como que o algoritmo do YouTube trabalha para distribuir o seu vídeo, o que você precisa fazer para melhorar o alcance dos seus vídeos. Então, como eu comecei no YouTube recentemente, não tinha quase nenhum conhecimento, eu comprei esse livro para começar a conhecer melhor sobre a plataforma, também para estar dentro das diretrizes do YouTube, né, não violar nenhuma diretriz e conseguir, com o tempo, criar um negócio aqui com
o YouTube, né, com um tema que eu gosto muito, que é sobre livros, leitura, dicas de leitura. Então são temas que eu gosto muito, que eu estou me educando, eu estou aprendendo cada vez mais. E com isso, o meu desejo é criar um negócio também aqui no YouTube. Então por isso a leitura da fórmula do YouTube, ok? E o terceiro livro é esse aqui, ó. Esse aqui não tá com a capa, né? Não tem uma capa porque esse livro eu emprestei da biblioteca pública aqui da minha cidade. Tá? Então eu tô com ele emprestado, já comecei a ler. Aqui é a autobiografia de Benjamin Franklin, ok? Benjamin Franklin é considerado um dos pais fundadores dos Estados Unidos. É um diplomata, foi uma figura muito interessante da história. E Benjamin Franklin era um cara que queria. Chegou um momento que ele queria buscar a perfeição moral. Então ele cria algumas virtudes ali que ele vai começar a seguir. E aqui nesse livro ele conta uma grande parte da história da vida dele. Que tem alguns dados biográficos sobre o ano em que ele nasceu, o processo que ele passou com o vegetarianismo. Ele fez a dieta vegetariana aí por volta de 2 anos. Ele começa a contar sobre os amigos dele, sobre um clube de aperfeiçoamento mútuo que eles tinham. Ele se reunia com alguns amigos para se aperfeiçoar com leituras, com discussões sobre temas de política, de moral, de filosofia natural. E esse livro ele conta a história, né? É uma autobiografia escrita pelo próprio Benjamin Franklin. E esse livro eu recebi indicações de, de um canal que eu sigo, um canal gringo, né? O, é o Rob. Ele fala muito sobre educação clássica e ele cita uma coleção de Harvard, dos clássicos de Harvard que foi criado. E uma das primeiras leituras dos clássicos de Harvard era a autobiografia de Benjamin Franklin. Então eu pesquisei um pouco sobre o livro, gostei. E, para minha surpresa, eu fui pesquisar, né, procurar na biblioteca pública da minha cidade e encontrei essa versão aqui. Essa edição bem antiga já. Deixa eu ver se eu encontro a data aqui. Publicada em novembro de 1963. É uma edição bem antiga, não tem nem capa direito, né? Mas é um livro muito bom, estou gostando bastante da leitura. Então esse é o terceiro livro que eu estou lendo. Então como que eu divido essas leituras, né? O Trivium, eu falei que estou lendo mais lentamente, com mais calma, né? Fazendo anotações, diretamente aqui no meu caderno de anotações. É um livro que vai demorar um pouco mais para eu terminar. A fórmula do YouTube é uma leitura mais de aprendizado técnico, né? Ele conta algumas histórias ali reais de pessoas que conseguiram um grande sucesso com seus vídeos no YouTube, com seu canal. Então eu leio fazendo apenas algumas marcações com lápis mesmo, tá? Eu escrevo no próprio livro ali algumas coisas, vou marcando e já vou aplicando o que eu consigo nos meus vídeos no YouTube. Então é algo mais prático, por assim dizer. Já o Autobiografia de Benjamin Franklin, eu estou usando o aplicativo do Notion no notebook e eu estava usando também o Evernote no celular para fazer anotações. Então leio e algumas expressões, algumas citações, umas passagens interessantes do livro, eu escrevo ali no meu aplicativo, no meu programa de notas. Tá? Por exemplo, eu escrevi aqui uma citação no meu aplicativo do Notion, que o pai do Franklin, o Josiah Franklin, falou para ele, uma citação bem interessante, que ele falou o seguinte: não tem como algo ser útil se não for honesto. Então ele falou isso para o Franklin, né, em um determinado contexto, e eu fui escrever lá no meu Notion. Eu falei, ó, o pai do Franklin falou isso para o
Benjamin Franklin. E escrevi lá essa citação. Outra citação que eu gostei também foi sobre a questão do vegetarianismo, né? Ele era, ele ficou um tempo vegetariano, seguindo essa dieta, uns 2 anos em média. E ele estava fazendo uma viagem em barco, Benjamin Franklin, e o pessoal fez uma pescaria lá e pescaram um peixe. E ele falou que o cheiro do peixe estava muito bom. Era um bacalhau e o cheiro estava muito bom. E ele ficou com muito desejo de comer. E ele lembrou que na hora que o pessoal estava preparando o peixe, ele viu que tinha outro peixe menor dentro do peixe maior. Ele foi pensar, já que o peixe pode comer outro peixe, então eu não tem problema, eu não tem problema também eu comer o peixe, né? Então ele foi e saiu da dieta do vegetarianismo e comeu o peixe ali. E ele escreve na sequência o seguinte: o bom de ser uma criatura racional é que a gente consegue descobrir ou criar justificativas para o que nós queremos fazer, né? Então essa foi uma das minhas anotações também no meu aplicativo de notas. E assim eu vou anotando o que me interessa, algumas passagens que eu julgo importantes para mim, certo? Então essas são as 3 leituras que eu estou fazendo no momento. Me diga aqui quais são os livros que vocês estão lendo nos comentários agora, tá? Me falem aí e vamos conversando sobre isso. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, ative o sininho de notificações, curtam o vídeo. Muito obrigado, tá? Estamos juntos. Até mais.